Bom dia, sejam bem-vindos. A minha fala, eu vou falar sobre a bioquímica e nutrição de proteínas e aminoácidos e o nosso trabalho de muitos anos, o que fizemos nos últimos 25 a 45 anos. E o nosso trabalho em proteínas e em aquacultura é algo com que eu trabalho muito. Eu trabalho muito com os peixes e aquacultura nos últimos 40 anos, a aquacultura cresceu muito rapidamente e o peixe está se tornando parte muito importante da proteína animal. E muitos dizem, o que que é uma proteína? A proteína é uma molécula, como podemos ver aqui nesse slide. A proteína consiste em muitos aminoácidos. Até agora conhecemos 20. Eu sei que o público aqui não é nutricionista em geral, então vamos falar sobre isso. Esse é o tipo de aminoácidos que nós vemos nas proteínas. Vamos falar sobre bioquímica. É muito importante para mim introduzir a ciência que nós temos, porque a indústria na qual nós trabalhamos está baseada na ciência. No caso dos aminoácidos e proteínas, nós temos 20 aminoácidos diferentes. Todos eles são diferentes, podem ver alguns aqui. Alguns têm uma cadeia semelhante, outros têm uma função diferente também. Não quero que lembrem ou decorem todos eles, nem as suas estruturas, mas eu tenho que apresentar principalmente a rota via bioquímica essencial dessas proteínas. Por muito tempo, mais de 100 anos, os nutricionistas acharam ou estiveram certos de que os animais precisam somente do que é conhecido como os aminoácidos essenciais. Isso está baseado nas experiências de crescimento animal, como arginina, histidina, isoleucina, leucina, fenilalanina, treonina, etc. Historicamente, temos também um grupo de aminoácidos que são considerados não essenciais, que inclui alanina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina e tirosine. Mas não são essenciais. Tem um problema que tem causado inquietação aos nutricionistas por muito tempo, por mais de 100 anos especificamente, mas eles estão certos que não é o caso. E esses que são considerados não essenciais são essenciais até certo ponto. Além dos aminoácidos e das proteínas, nós temos muitos ácidos ou aminoácidos não proteinogênicos, que são componentes que permitem construir essas proteínas, mas são essenciais fisiológica e nutricionalmente, como taurina, beta-alanina e hidroxiprolina. Muitas pessoas sabem, ouviram sobre hidroxiprolina. Temos que entender que esse aminoácido é cada vez mais importante na nutrição animal, incluindo os peixes. Nesse slide, podemos ver as múltiplas funções dos aminoácidos no corpo dos animais. É claro, as proteínas precisam dos aminoácidos, mas além disso, os aminoácidos são importantes e são críticos para uma série de processos que precisam, por exemplo, de alguns elementos, como acontece com o carro. Se nós vamos virar à esquerda ou à direita, temos que indicar onde é que nós vamos. E para isso também os aminoácidos precisam de uma série de sinais, como as luzes do carro, para saber se vamos virar à esquerda ou à direita. Além disso, os aminoácidos controlam o crescimento, o desenvolvimento, a absorção de nutrientes, o metabolismo de certas funções e a resposta oxidativa, a resposta ao estresse, a eliminação de amoníaco e também são importantes para a qualidade dos mariscos, dos frutos do mar. E os aminoácidos são importantes para a produção de proteínas também.
dizem muitas pessoas, mas não é só para as proteínas, tem muitas outras funções, incluindo as fisiológicas do corpo como um todo. Isso estou mencionando, e é algo que eu já tinha falado algum tempo atrás. Por mais de 100 anos, os cientistas achavam que tinha aminoácidos essenciais e outros não essenciais, mas essa não é uma maneira adequada de classificá-los. Uns 50 anos atrás, eu propus um novo conceito que tem a ver com as categorias de aminoácidos funcionais, considerando a função dos aminoácidos no corpo, como quando você está dirigindo um carro e precisa dar uma indicação aos carros de trás que vai virar à direita ou à esquerda com as luzes do carro, que são sinais. Sem sinais, pode estar em risco quando está dirigindo na rua, e o mesmo acontece com os aminoácidos funcionais, por isso que são chamados assim. Exemplos de funcionais: arginina, glutamato, leucina, pronina, hidroxiprolina e taurina, por exemplo. Historicamente, os últimos três eram considerados não essenciais. Hoje, eu gostaria de convencer vocês de que são importantes e são essenciais até certo ponto, porque têm relação com algumas funções essenciais no corpo. Os camarões e os peixes têm grandes exigências em proteínas. Nos porcos, em comparação com aves, por exemplo, tem diversos requerimentos. Eu trabalhei com porcos e com aves durante a minha carreira, mas os peixes e os camarões podem ver que tem o triplo de exigência de proteína em comparação com outros animais, como porcos e com as aves também. Por que motivo? Eu vou explicar hoje. Eu vou explicar porque o camarão e os peixes têm grandes exigências de proteínas na nutrição e porque precisam dessas proteínas funcionais e é necessário dar aminoácidos para a função de seus corpos e da supervivência. Uma função dos aminoácidos no corpo é a produção de colágeno. Nós estamos aqui sentados nessa sala e nós podemos ficar em pé, podemos nos sentar, podemos caminhar graças ao colágeno. Apesar disso, muitas pessoas não percebem o quanto ele é importante. Por que que é importante? Porque nós estamos falando que colágeno é a proteína mais abundante em todos os animais, inclusive peixes, camarões, caranguejos. E nós sabemos que o colágeno representa um terço da proteína total do corpo. O colágeno também inclui um terço da glicina, prolina e hidroxiprolina necessária no corpo. Se não fosse por esses aminoácidos, não poderíamos produzir o colágeno. No caso dos peixes e dos camarões para a produção, a farinha de peixe foi usada há muito tempo como uma fonte de alimentos de ração para peixes, camarões e caranguejos. E, essencialmente, 87% dessa farinha de peixe é usada na aquacultura. E 7% é usada para porcos e também para alimento para aves, para cães e gatos também em outra proporção. Podem ver aqui a separação de aminoácidos e podem ver que temos muitos dados aqui à esquerda, mas o que isso quer dizer é que o maior aminoácido na farinha de peixe é a glicina. Às vezes não vemos isso, podem ser usadas muitas proteínas como substituição da farinha de peixe, mas quem tentou fazer isso não teve sucesso durante o tempo. Às vezes funciona, outras vezes não, porque nós não sabemos qual é a base dessa proteína no corpo. E eu gostaria aqui de elencar todos os aminoácidos na lista, mas a farinha de peixe tem, por exemplo, taurina, e temos hidroxiprolina também na farinha de peixe, mas um componente importante na farinha de peixe é a creatina. Mas também temos hidroxiprolina, creatina na farinha de peixe em altas quantidades para os animais aquáticos e sua alimentação. Trabalhamos muito com a farinha de peixe no passado, mas nós sabemos que não é sustentável o uso de ração à base de peixe para peixes.
Isso quer dizer que nós temos que procurar proteínas alternativas para a alimentação dos animais, como peixes e camarão. O que que vamos usar? Algumas pessoas usam farinha de soja nesse país, nos Estados Unidos, porque é abundante, porque é barata. No entanto, a farinha de soja, mesmo sendo abundante nos Estados Unidos, não é a única proteína que pode ser usada e tem algum problema ou certos problemas com farinha de soja que eu vou revisar daqui a pouco. Mas antes ninguém pensava nisso e nesse tipo de problemas. Como podem ver aqui nesse slide, os preços da farinha de peixe aumentaram nos últimos 40 anos, mas o preço da farinha de soja foi muito estável. Nós precisamos fazer algo para substituir a farinha de peixe. Estou mostrando aqui os números de aminoácidos abundantes em proteínas animais e vamos compará-los com farinha de soja. Não quero que tentem decorar esses números, mas como cientista eu tenho que dar esses números porque são os números que dão essas informações. Como podem ver aqui nesse slide, nós precisamos nos preocupar ou trabalhar com glicina, com prolina, com hidroxiprolina, que é muito abundante nos produtos de ração para animais, e nós tentamos substituir a farinha de peixe com produtos alternos. Vemos que temos glicina e prolina, mas se não considerarmos glicina e prolina, vamos encontrar problemas. Como já falei antes, historicamente a farinha de soja vem sendo uma fonte essencial de proteínas para a alimentação de porcos e de aves, e nós usamos também para peixes, para a alimentação de peixes. A farinha de soja é excelente, mas não é um ingrediente perfeito, porque a farinha de soja tem deficiência de glicina, prolina e hidroxiprolina. No passado, ninguém prestava atenção para essas substâncias porque são aminoácidos funcionais que eram considerados não essenciais. A farinha de soja não tem taurina e também não tem creatina, que são elementos muito essenciais para a saúde, para a sobrevivência e para o crescimento das espécies de aquacultura. Eu espero, tomara, depois de ter falado isso, ter dado informações importantes sobre as funções dos aminoácidos. Na nossa universidade, nós temos excelentes instalações de aquacultura com as que eu trabalho, que podem ver aqui na foto. E realmente são incríveis, são fantásticas. É uma sorte que nós possamos ter essas instalações. Esse é o único laboratório, de fato, no mundo que pode analisar todos os aminoácidos na proteína animal com diversas configurações. Tenho aqui uma lista da composição de aminoácidos no corpo dos peixes e dos camarões com as que trabalhamos na Universidade de Texas A&M. Não precisam decorar os números, mas eu tenho que falar como eu tinha dito antes. E aqui eu estou dizendo que a glicina, prolina e hidroxiprolina são os aminoácidos mais abundantes no corpo dos peixes e dos camarões. Sem esses aminoácidos na dieta dos animais, os animais não vão poder crescer bem. Essa é a importância deles. Mas há alguns anos atrás, nós começamos a nos preocupar por esses aminoácidos e eu espero que essa seja a mensagem que vocês levem para casa hoje. Aqui podem ver alguns exemplos da glicina nos alimentos e as necessidades metabólicas de peixes e indivíduos. Vemos que estamos dando glicina na dieta com base na farinha de peixe. Mais uma vez, isso dá 60% de glicina, mas mesmo com essa dieta de farinha de peixe em 60% da dieta, deve produzir a glicina ou faltante até chegar no 100%. Alguma outra fonte, alguma outra base, mesmo alimentando um peixe com farinha de peixe,
vamos precisar de mais glicina do que esse 60%. E essa ideia nós já compartilhamos com cientistas em outras conferências, mas muitas pessoas dizem, não, isso não é possível. Porque muitas pessoas dizem, não, a glicina não é nem essencial. E eu digo para esses cientistas que não, que estão errados, que esse conceito não está bem. Nas ciências proteicas, isso não é certo. E fizemos uma experiência com glicina nos peixes, e aqui podem ver os resultados da nossa experiência. Vimos que sem glicina na dieta, os peixes não vão poder crescer da mesma forma e vão morrer. Demos até 2% dando até 2% de glicina, podem sobreviver e também podem crescer melhor. E claro que a glicina é essencial. Portanto, podemos dar aos camarões e peixes glicina suficiente. E da onde que nós vamos obter essa glicina de produtos de animais, subprodutos de origem animal? E os peixes têm desafios, incluindo aqueles com muitos patogênios na água, e são diferentes. Nesse caso, nós usamos glicina para melhorar a resposta antioxidante no camarão e no peixe e melhorar o tempo de sobrevivência. Então, a pergunta é se a glicina é essencial ou não? Claro que é. Um grande problema no caso da alimentação dos peixes com base na proteína é o dano que é produzido no intestino. Por muito tempo, os nutricionistas tinham uma ideia limitada desse tipo de efeitos e viam que tinha dano, por exemplo, quando os peixes começaram a receber proteínas. Nós começamos a trabalhar com um suplemento de glicina de 2% na dieta dos peixes e com isso foi possível impedir esse dano que tinha nos intestinos dos animais. Dito de outra forma, a glicina pode melhorar a resposta antioxidante nos peixes e, portanto, pode melhorar a saúde intestinal dos peixes, reduzindo a sua mortalidade. Vejam só, é incrível. Algumas outras pessoas dizem que com o camarão, em resposta ao estresse por amoníaco, quando colocamos uma pequena quantidade na dieta, o estresse no camarão foi reduzido significativamente e a sobrevivência também melhorou. E historicamente ninguém tinha prestado atenção para prolina. Na bioquímica da proteína, nós começamos a estudar e percebemos a importância dessa prolina. Qual é a melhor fonte de tudo isso? A proteína animal, os subprodutos animais. É interessante que há alguns anos atrás, um grupo de cientistas na Europa suplementaram uma pequena quantidade dessa substância e começaram a ver um crescimento maior de hidroxiprolina. E naquele momento não entendiam por que a hidroxiprolina era tão importante, mas vocês vão ver como é que nós soubemos disso, porque a hidroxiprolina é utilizada no peixe para produzir glicina. Vejam só a importância que tem, e esse é o motivo pelo qual, na pesquisa básica, nós estamos desenvolvendo essa substância para aplicá-la na, na prática. E vemos que a hidroxiprolina é muito importante porque é a fonte da glicina. Quais são as melhores fontes de glicina, prolina e hidroxiprolina? Os subprodutos animais. Eu vou dar uma lista agora dos subprodutos animais, os que são gerados na indústria de rendering ou de transformação, que incluem certas farinhas, farinha de ossos, de carne. Isso é muito importante. Estão disponíveis aqui neste país e estão em abundância também em termos de aminoácidos funcionais. É por isso que esses subprodutos animais são excelentes para a produção da economia biocircular globalmente no mundo.
Então, como usamos esses subprodutos animais, podemos usar eles sozinhos ou podemos combiná-los entre eles, a fim de produzir um efeito complementar. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos essas farinhas de penas e algumas outras que têm uma composição de aminoácidos diversificada, mas combinando elas são muito melhores do que a farinha de soja. Podemos ver esse exemplo aqui, e aqui temos os cálculos que eu estou mostrando para vocês. Não há nenhuma proteína que possa dar todos os aminoácidos de uma maneira eficiente, mas combinando, colocando elas juntas, o efeito é muito maior. Aqui temos um outro exemplo com essas farinhas de osso, com farinhas de sangue, e em combinação nós podemos ter muitos mais aminoácidos do que a farinha de soja sozinha. Podemos utilizar, mas em si mesmo, mas se combinarmos, será muito melhor. Outro exemplo é que aqui podemos usar protoplasma na farinha, que particularmente é muito interessante, na leucina, creatina e outras. E se combinarmos com farinha de penas, será muito bom. Do que podemos obter também da farinha de soja. Interessante, podemos utilizar os subprodutos animais para substituir 80% da farinha de peixe. Isso nos dá muito sucesso, é uma história de sucesso. Como podemos utilizar uma fonte barata de proteína para substituir uma farinha de peixe limitada e cara? E aqui temos alguns números que nos falam disso. Vem de são algumas experiências. Em diapositivo, podemos ver esses subprodutos animais para substituir a farinha de peixe. Podemos usar, inclusive, até 12%, 5% de farinha de pena. Isso é muito importante para poder substituir a farinha de peixe. E também temos algumas experiências, experimentos, mesma coisa, com subprodutos. Podemos usar até 45% desses subprodutos numa dieta. Lembrem das cifras. Acabo de mostrar o conceito sobre o qual fizemos duas experiências. Podemos reduzir a farinha de peixe a 54% até 15% com esses subprodutos. E o peixe crescerá muito bem e vamos economizar e podemos aumentar a sobrevivência dos peixes. Esses são os dados com os quais fizemos nossas experiências e nossos resultados. Aqui está a proporção do subproduto animal para incluir numa dieta para os camarões. Podemos usar até 70% de um subproduto animal nas dietas para os peixes e os camarões. E, novamente, isso vem das nossas experiências. Podemos usar até 40% dos subprodutos numa dieta para camarões. Vamos ver, vão crescer muito e vamos economizar. Então, podemos ver aqui a importância dos subprodutos animais na alimentação dos peixes e camarões. E eu espero que eu tenha ilustrado um pouco essa questão. E por que os subprodutos são tão importantes na nutrição de peixes e camarões? Não se esqueçam do conceito que eu apresentei de que os aminoácidos funcionais, e eu já propus isso há uns 15 anos, foram aceitos de forma mundial, global, para alimentar todo tipo de animais, não somente peixes e camarões, também cães, gatos, suínos, seres humanos, galinhas.
Fizemos a melhor pesquisa possível para alimentar essas espécies de aquacultura e agora eu estou trazendo para vocês um resumo dos meus livros de texto e referência para falar em nutrição, a bioquímica dos aminoácidos. Bom, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores de pesquisa aqui, Etaxis AMM, entre outros. Também a minha colega, meus colegas. Muito obrigado a todos.